Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos começar mais uma super aula para vocês, uma aula bastante específica, uma aula que nós iremos abordar o decreto 58052 de 2012. Essa aula é uma aula específica para o Estado de São Paulo, para os concursos do Estado de São Paulo. Por quê? Porque esse é um decreto estadual, claro, do Estado de São Paulo, que vem regulamentar a LAI. O que é a LAI? Lei de Acesso à Informação, a Lei de 12.527 de 2011. Ou seja, a própria lei, a LAI, a 12.527, ele disse o seguinte, a própria lei, disse o seguinte, que os estados, DF e municípios deverão regulamentar esta lei. Qual a lei? A 12.527. Então, o Estado de São Paulo regulamentou a Lei 12.527 através do Decreto 58052 de 2012. O decreto, claro, o decreto estadual. Olha só a ementa da lei. Regulamenta a Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, e regula o acesso a informações e dá providências correlatas. Ou seja, essa é a ementa da lei. E aí, professor, o que o senhor passa para a gente de considerações iniciais? Primeiramente, digo para vocês, sem medo de ser feliz, se no edital de vocês cobraram o decreto 58052, você pode ter certeza que o edital está cobrando também a lei 12.527. Então, por via de regra, a orientação que eu faço para vocês é que vocês, antes de assistirem o decreto, essa aula do decreto, assistam primeiro a aula 12.527. Por quê? Porque a lei 12.527 vai criar diversos dispositivos, diversas obrigatoriedades, na qual este decreto vai ter que atender e detalhar um pouco mais. Então, primeiro, assistam a Lei de Acesso à Informação e depois você vem comigo nessa lei, no decreto 58052. Bacana? Vamos aqui, né? Então, é o seguinte, como é um decreto regulamentador de uma lei federal, né, todo decreto regulamentador, não somente esse caso, ela usa o quê? O decreto usa o quê? Usa a mesma estrutura de conceito da lei. O mesmo conceito da lei. Lá na Lei 12.527, lá na LAI, também nós temos o quê? 6 capítulos. E aqui, na lei, no decreto, também nós temos 6 capítulos. E também vou usar a mesma estratégia vencedora, a mesma estratégia que eu usei na LAI. Então, no decreto 58052, nós teremos essa aula, foi dividida em 6 partes, né? Então, esta aula, agora, nós vamos abordar o capítulo 1º, que são das disposições gerais. Depois, a próxima aula, o capítulo 2º do acesso a documentos, dados e informações. O 3º capítulo da divulgação de documentos, dados e informações. E o capítulo 4 das restrições de acesso, documentos, dados e informações. E o capítulo 5 das responsabilidades e, finalmente, disposições finais. Então, essa aqui é a estrutura, né? Outro recado importante antes de a gente ir para o primeiro artigo da lei, tá? Por que vocês devem estar assistindo primeiro a Lei 12.527? Porque o professor vai evitar ser repetitivo. Tá? Aquilo que o professor já explicou na exaustão na 12.527, eu não vou reproduzir aqui na mesma ênfase. Tá certo? Então, eu não vou ser repetitivo. Aqui eu vou dar ênfase naquilo que não está contido na lei federal. Tá certo? Por quê? Porque o examinador gosta de cobrar essas diferenças, né? Tá certo? Bacana? Então vamos lá. Primeiro, o que é a Lei de Acesso à Informação? Qual que é o trabalho da Lei de Acesso à Informação? Gente, a Lei de Acesso à Informação veio regulamentar um dispositivo constitucional previsto no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, também previsto no artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, e também previsto lá no artigo 216 da Constituição Federal. Ou seja, esses dispositivos constitucionais dão ao povo brasileiro um direito fundamental que é de acesso à informação. Ou seja, preceito, regra geral, todas as informações do poder público, elas são públicas, né? Públicas. E o poder público, segundo a Lei 12.527, tem a obrigação ativa de quê? Ativa de divulgar sem que seja solicitado. E tem a obrigação passiva, exercer a transparência passiva, ou seja, quando solicitado, ele tem a obrigação de fornecer. Então, esse é o grande direito que a Lei 12.527 vem regulamentar.
né? Só que, na lei, ele diz o seguinte, que tem dois grupos de informações que podem sofrer restrição temporária. Tá? São informações, primeiro grupo, aquelas sujeitas a sigilo, porque são informações que, se forem divulgadas, elas colocarão em risco a segurança do Estado e da sociedade, então elas merecem de uma proteção temporária. E o segundo bloco de informações são informações pessoais, que a gente vai explicar também aqui em detalhes nessa aula. Então, regra geral, todas as informações são públicas e somente esses dois blocos recebem o quê? Restrição. Bacana? A gente vai falar tudo isso no decorrer das aulas. Vem comigo aqui, né? Artigo 1º. Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. Está aí. Ou seja, a abrangência da lei é somente o Estado de São Paulo. E pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a realização de atividades de interesse público à vista das normas gerais estabelecidas na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Ou seja, a abrangência da lei é o artigo 1º. Então, a abrangência da lei diz o seguinte, né? Isso é o quê? Administração pública estadual. Aqui entende-se dois blocos, né? Qual que é o primeiro bloco? O primeiro bloco é a administração pública direta, o segundo, indireta. E aí o legislador ampliou mais um pouco, conforme lá na Lei 12.527. Toda aquela entidade sem fins lucrativos que recebe recurso público deverá também atender os preceitos, as obrigações e os ditames dessa regra. Então, está aqui para vocês, né? Artigo 2º. Esse artigo 2º, lá na lei, na 12.527, ele traz o quê, gente? Atenção, tá? Cadê meu pincel aqui vermelho, né? Vou pegar ali, ó. Traz o quê, ó? As diretrizes, né? As diretrizes da Lei de Acesso à Informação, tá? E aí, prof? E aí que o legislador estadual, tá, tentou seguir aí a mesma orientação do federal. O que tem de diferente? Tem diferente apenas, ó, peguei aqui o pincel aqui, gente, ó. Tem diferente o quê? Apenas a inclusão de mais uma diretriz, né? E aí, professor, cara, cai muito, tá? Cai muito, vem comigo. Primeira diretriz. Observância à publicidade como preceito geral. Olha aí. Preceito geral, né? Inclusive conforme a Constituição, e do sigilo como exceção, né? Olha aí. Então, primeiro, a publicidade da informação, ela é preceito geral, constitucional, inclusive. Sigilo é exceção, né? Lembre-se que nós temos 3 graus de sigilo, né? Nós temos informações reservadas, secretas e ultrasecretas, né? A gente já viu isso em outra aula lá, né? Segundo preceito. Perceberam que esse segundo preceito está em negrito, em itálico? Por quê, professor? Porque é um preceito que foi incluído no decreto regulamentador da lei. Tá certo? Ou seja, o examinador é diferente, né? O restante é Ctrl+C, Ctrl+V da 12.527. Vamos ler agora qual foi a diretriz incluída. Qual foi a diretriz incluída pelo decreto? Ó, implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, né? Inclusive, essa lei aqui, ela vem detalhar muito isso, gente. Como que vai ocorrer a gestão de documentos, né? A gestão de documentos no âmbito do Estado de São Paulo, do Poder Executivo Estadual, a gestão de documentos. Assunto esse, né, que você vai fazendo no concurso estadual do Estado de São Paulo, se ficar aí, tiver lá assunto de arquivologia, não tem jeito, cara. Se tiver arquivologia lá na sua ementa, cara, ó, esse assunto aqui, o decreto 58.052, pode ter certeza que será objeto de prova. Terceira diretriz. Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, né? Ou seja, conceito da transparência ativa, né? No segundo capítulo da aula, nós vamos estudar o seguinte, que a lei e o decreto obriga a administração pública estadual, independentemente de soluções, publicarem nos seus sítios da internet, nas suas páginas da internet, diversas informações, ou seja, o princípio da transparência ativa.
que vai ser tratado na onde? No capítulo 2º da lei. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, ou seja, incentiva, tá certo, o exercício do acesso à informação juntamente com a tecnologia da informação. 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, né? Olha só, desenvolvimento da cultura da transparência. Tá? Já vi questões de prova que o cara muda essa palavra transparência. E, finalmente, último preceito que nós temos aqui, aliás, a última diretriz está aqui, ó. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Professor, por que isso, gente? Olha só, quanto mais informações a nossa sociedade tiver, aumenta o quê? Os controles sociais para a administração pública, não é isso? Então ele quer o quê? Quer aumentar o controle social. Qual que é o objetivo de aumentar o controle social? O legislador quer a participação da sociedade na administração, mesmo que seja controlando, avaliando, né? Após essa lei, a 12.527, principalmente por esse preceito aqui, o item 2, ó, divulgação da informação de interesse público, independentemente de solicitações, que nós ficamos sabendo aí o salário do povo, né? Nós ficamos sabendo aí as artimanhas do cara para quebrarem a regra do teto constitucional, da teto remuneratório federal, que é o teto máximo da administração pública, né? Foi adiante do quê? Dessa lei. É muito importante isso, ok? Gente, vamos lá. Isso aqui já caiu em concurso estadual? Já caiu. Vamos fazer uma questão para vocês, né? Concurso Detran, São Paulo, VUNESP 2013, cargo de agente. Vem comigo aqui. O artigo 2º do decreto estadual. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau. Clique lá.